Vai ser muito legal, muito interessante. O professor é livre docente, doutor, mestre, fez a graduação lá na USP, né, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu tenho muito carinho por ele, porque desde a minha graduação foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato, porque minha mãe participava de um projeto de pesquisa, né, que chamava Kit Gigi. Olha lá, o professor entrou. Vamos lá. Olá, professor. Olá, bom dia, Bom tudo bem? dia, tudo bem? Eu estava aqui contando que eu tenho muito carinho e respeito pelo senhor, As nossas por... origens. porque no meu primeiro ano de faculdade, a minha mãe, ela participava do projeto de pesquisa da professora Giselda Hironaka, né, Kit Gigi, e ela levou eu e minha irmã num evento que teve em São Paulo, da jornada e do encontro do Kit Gigi, e foi justamente no dia, perto do dia 11 de agosto. Então, eu estava na USP no meu primeiro ano de faculdade, no dia 11 de agosto, e a gente encontrou com você lá na faculdade e vocês levaram a gente para o museu. Então, e eu vendo aquelas trovas e aquela festa, gente, eu fiquei encantada. Então, para mim, aquilo que você declara quando você vai lá ver as óperas, né? Aquele carinho todo, aquele sentimento, eu tenho nesse dia, né? Em 2005, no dia 11 de agosto. Depois a gente foi almoçar tanto no Itamaraty um dia e depois, né, para ver esse tal do dia do pendura, o que que era, queria saber o que que era. E depois no terraço, e eu encontrei o Dalmo de Abreu da Lara, e daí você fala, nossa, é aquele que a gente lê o livro. Então, para quem é do interior, né, encontrar essas pessoas renomadas do direito foi muito especial para mim. E você faz parte disso, né, professor? Já veio várias vezes para Londrina. Você é um professor assim renomado dentro do direito civil. Então eu estou muito feliz aqui por convidá-lo para essa live para promover esse dia 30 de setembro, que é a Jornada Notarial da Família. Então, muito obrigada pelo teu aceite. Estou muito, muito feliz e Que grata. bom. Realmente, eu acho que você talvez não lembre, você era criança, né? Vamos voltar no tempo, tempo com essas coisas. 2005, você era criança. Eu tive Tinha aí em 18 Londrina, anos já. criança. Eu tive aí em Londrina por causa da Giselda. A Giselda fez com a Claudete, sua mãe, com a professora Jussara, um grupo na UEL, que nós fomos discutir exatamente no modelo de debate das jornadas de Brasília, o direito civil. Depois ela fez em São Paulo, quando você veio e houve essa história do dia 11 de agosto. Então, é uma alegria estar falando com você e intuição queridas. Cortou, eu não Com entendi. pessoas que eu gosto tanto e são tão queridas. Muito obrigada, professor. Então, a live de hoje é justamente para promover esse dia 30, né? Que você, inclusive, falou que vai participar, é isso, aí em São Isso. Paulo? A Ana Frontini, minha querida amiga, eu tive com ela faz uns 10 dias e ela me ligou dizendo assim, ela me disse assim, Simão, dia 30 vai ter aqui em São Paulo esse evento e eu gostaria muito que você participasse. Eu olhei minha agenda, eu tinha disponibilidade, eu estou fazendo um projeto grande com o Colégio Notarial, um projeto bastante grande de educação e de qualificação da área de vocês. Então eu vou estar nesse dia 30 aqui em São Paulo. Se não me engano, é aqui na Paulista, não é isso? E cada tabelião, ele marcou ali um local público, né, para estar em contato com a sociedade. É isso, Então, eu acho que aqui, vai ser como eu aqui na sou Paulista. Isso, aqui também vai ser numa pracinha aqui na cidade, né? Na Praça Central ali, onde a gente estará promovendo, né? Orientando a sociedade os atos notariais relacionados ao direito de família. Então, não foram todos os tabelionatos que se inscreveram, e eu achei que era uma grande oportunidade de realmente aproximar
a sociedade com o tabelionato, né, professor? Ah, olha, o Rafa está dizendo que é o da Bela Cinta no CNB, no Colégio Notarial do Brasil aqui. Ah, Ah, então é isso mesmo, Rafa. Obrigado. Eu sei que a Ana me disse que haveria esse. Eu acho que toda vez que se fala em cartório, e eu uso o cartório bem lato sensu, sempre se dá uma seriedade, porque há um bom nome do extrajudicial, isso é bom que se ressalte, na sociedade brasileira. Bom nome quer dizer, eu vou ao cartório porque é sério, porque é importante, porque eu resolvo a minha vida. Então, todas essas iniciativas de aproximação e de divulgação e de atendimento à população, eu acho que são essenciais. Essenciais porque fazem da área, e eu vou chamar novamente do extrajudicial, mais relevante, ou seja, dão a importância que você já tem e que já é grande, e a aproximação com a população, afinal, vocês são prestadores de serviços para a sim, população. Então, sim. quer dizer, juntam-se essas duas coisas, a importância do trabalho com o contato com a população. Eu sou muito fã, principalmente, da ideia de inclusão dos excluídos na área notarial e registral. As pessoas muitas vezes desconhecem as possibilidades que elas têm e as garantias que elas têm de se valer dos serviços notariais e registrais. E, portanto, às vezes acho, inclusive, que o custo é altíssimo. Aquele velho debate das escrituras públicas para os bens imóveis acima de 30 salários mínimos do artigo 108. Mas se for abaixo, bom, mas se for abaixo eu posso fazer para o instrumento particular. Mas será que às vezes o custo não é mais fácil fazer para o instrumento público mesmo sendo abaixo? Ou, às vezes, se é um pouco acima dos 108, dos 30 salários mínimos do 108, eu só estou dizendo isso porque eu acho que faz parte da função de vocês, eu diria, informar quais são os serviços e quais são os custos. Obrigado, Buna, por me chamar de grande mestre, você é um grande amigo. E dizer o seguinte, dizer para a doutora Claudete que, vossa mãe, que as saudades avultam, porque ela sumiu de São Paulo, né? Eu não sei se ela ficou rica ou se ela trocou de amigos, mas eu quero acreditar que ela ficou rica, porque Amém. amigos trocam, amigos só se somam, né? Mas é por aí, viu, Amanda? Ah, é verdade. E, professor, eu gostaria que você mencionasse um pouco quais são as expectativas que a gente pode esperar sobre essa nova atualização, né? Então, muito feliz de ter essa comissão, né? Uma comissão onde a gente vê certa acessibilidade das pessoas. Então, acho isso muito interessante, essa comissão. Tem tão eclética, né, professor? Eu acho muito interessante. Tem gente muito nova, tem gente bem experiente. Achei extremamente interessante. E assim, o que a gente pode esperar do direito civil relacionados ao direito Então, notarial? eu acho assim, eu preciso fazer um disclaimer, só para explicar uma coisa. A comissão é composta por 25 juristas, acho que 25 ou 26, não sei, acho que agora aumentou o 27, mas vamos dizer, entre 25 e 30 juristas. Ela é presidida pelo ministro Salomão, tem por relatores a professora Rosa Nery e o professor Flávio Tartucci, e foi nomeada pelo Senado Federal. Então, eu, infelizmente, não posso falar pela comissão. Tá. Então, deixar isso bem claro, porque para que não haja algum tipo de Sim. mistura, não, mas o Simão disse que é a comissão. Eu vou falar por mim. Então, esse é o primeiro disclaimer. Segundo disclaimer, é uma comissão que se reúne em subcomissões. Subcomissões significam que há grupos de trabalho para partes do direito privado. Eu até fiz uma publicação no Instagram mostrando que eu estava nas obrigações, na teoria geral das obrigações, que é uma comissão coligada com responsabilidade civil. Nós ficamos com obrigações, responsabilidade civil, e depois o professor Tartucci nos sugeriu também os atos unilaterais, enriquecimento sem causa, pagamento indevido. Então, é aí que eu trabalho num primeiro momento. Claro que esse primeiro momento é para apresentar para a comissão, e daí a comissão vai votar. Então, portanto, eu também não estarei na linha de frente da família nesse primeiro momento. Eu estarei na linha de frente das obrigações. E eu queria também fazer uma nota, antes de entrar no tema, porque é bom esclarecer isso tudo, porque realmente é muito interessante que a maioria de mensagens que eu recebo no Instagram é professor e família, e família. Hoje ainda recebi uma. São temas que eu não estarei na primeira, eu chamaria na primeira etapa. Mas, claro, o professor Pablo Stouze, que é o relator,
que a gente chama de subrelator, como eu sou de obrigações, ele é de família, é um grande amigo, e nós vamos conversar na medida que for possível, que ele entender viável e necessário. Então, é só para deixar esse disclaimer. Agora, existem algumas coisas que eu posso dar a minha própria opinião e que me parecem coisas razoavelmente óbvias, tá? Por exemplo, me parece razoavelmente óbvia, sucessões, Luísa, tá com a professora Giselda, o professor Mário Delgado e o professor Gustavo Tepedino, tá? E o Mário é o relator, tá? Mas, por exemplo, até para responder a Luísa, sucessões, eu sou muito amigo deles e pretendo estar em reunião com eles constante, ou seja, eu pretendo estar ajudando sucessões na medida em que eu possa e que eles... bom, assim, eles me aceitam, meus amigos, todos os meus amigos pessoais. Agora, família, eu não estou na linha de frente e nem estaria, por uma razão muito simples. Eu acho assim, e aqui começa a minha nota sobre a comissão para responder a sua pergunta e falar do direito notarial. O direito de família, ele é um direito que está descolado do texto de lei. Então, vocês não dão aula de família quase com o código. É basicamente abrir a jurisprudência, compilar a jurisprudência e fazer uma leitura dela. É verdade que na parte pessoal isso ocorre, na patrimonial ainda o código está lá com todos os pingos nos is, os tremas nos us. Então, o problema todo é o direito pessoal de família, que está jurisprudencialmente descolado do texto de lei. Então, aí vem a pergunta sua. O que isso vai mudar? Eu não sei, mas eu sei que eu ouvi algumas ideias que me pareceram interessantes que eu posso dividir com vocês. Primeiro, evidentemente, uma comissão como a nossa vai mencionar o casamento como pessoas, e não como homem e mulher. Pessoas, ponto. E aí resolve a questão do casamento homoafetivo. Aliás, resolve mais. Resolve uma questão séria, que é dizer se efetivamente eu precisaria, e isso até é uma coisa curiosa, mencionar homem trans, mulher trans, homem cis, mulher cis. Me parece que entre pessoas, qualquer identificação que eu dê, inclusive não binário, assim, a pessoa se identifica como ela quiser, com a sua autodeterminação, assim, indicar o código só precisa dizer que o casamento é entre pessoas. Nós não precisamos entrar em mais E espécies, detalhes. né? Fica no gênero ali, né? Pessoas, bom. Falar pessoas transexuais, quer dizer, como assim? São pessoas, são seres humanos que se casam. Agora, então, feita essa nota, eu acho que isso vai estar no projeto. Isso altera diretamente o registro civil, porque, afinal, o casamento já é entre pessoas por conta do CNJ, por conta da resolução do CNJ, que já admite desde 2013, 2015, 13, o casamento entre pessoas, independentemente de serem homem, mulher e mulher, mas isso é uma conquista, o casamento homoafetivo entre pessoas. Agora, veja um detalhe. Isso eu tenho sido perguntado assim com alguma frequência. Não sei porque alguém disse a comissão é contra. Ao contrário, eu acho dificilmente que uma comissão como a nossa seria contra. Nós somos ali majoritariamente a favor. Agora, nós somos uma comissão que propõe um anteprojeto, certo? Que vira projeto por força política. Se essa força política haverá para reconhecer a família homoafetiva, isso não é questão nossa. O que a gente sente nos últimos anos, eu posso dizer, nas últimas 2 décadas, é uma resistência incrível do Congresso a falar sobre o tema. Reparem, uma comissão de juristas monta um anteprojeto. Para virar projeto, tem que ter vontade do Congresso e, para ser aprovado, do Congresso e do presidente, que sanciona. Então, eu deixo isso bem claro. O problema das famílias homoafetivas, eu não acredito que estará no nosso anteprojeto. Pelo contrário. Esse é um ponto que eu queria dividir com vocês. Um segundo ponto que eu ouvi a conversa e achei bastante razoável é retirar do rol, retirar do Código Civil os artigos sobre anulabilidade do casamento, aquelas hipóteses vetustas que eram aplicadas no Brasil antes de existir o divórcio. Manter o casamento nulo, à luz da teoria geral dos negócios jurídicos, da parte geral, e deixar o casamento eficaz ou ineficaz a partir de divórcio, etc. Mas manter a anulabilidade com todos aqueles prazos e requisitos, me parece que isso é uma evolução e que não tem tanto efeito prático, porque os artigos também não têm tanta aplicação prática. Mas eu gostei da ideia que eu ouvi. Nulo,
e depois trabalhar a eficácia do casamento. Isso também eu gostei. Muito interessante. Pontos que acho que também temos que discutir, e tem a ver com a área notarial. A famosa renúncia à herança de pessoa viva em pacto antinupcial, que alguns cartórios têm feito, contra a orientação do STJ, contra a orientação dos tribunais, e os tribunais que apoiam isso apoiam errado, porque hoje não se admite isso, mas há um clamor social. E eu, há algum tempo, com o professor Tartus e o professor Bunazar, fizemos uma minuta para um anteprojeto que nunca chegou a ser apresentado, aliás, tenho que até mandar ao professor Pianovski, que ele me pediu, com 5 ou 6 parágrafos, ou 426, que trata dos pactos sucessórios, para permitir, então, por contrato de união estável ou por pacto antinupcial no casamento, a renúncia ao direito sucessório. Isso hoje não é possível porque a lei proíbe, mas para um projeto, isso é possível. Trazermos ao projeto esse anseio social. Isso é uma das coisas também que eu posso dizer. Então, vamos lá de novo. Casamento homoafetivo, eu posso dizer que eu senti que está na comissão. Está no espírito da reforma. Posso te dizer que eu falei até agora há pouco de retirar a invalidade, a anulabilidade, está no espírito da comissão. Está no espírito da comissão aceitar essa ideia, eu já te respondo sobre o herdeiro necessário, essa ideia de o pacto e o contrato poderem afastar a qualidade, a concorrência, né? A renúncia antecipada. Isso há um anseio. Um outro anseio que eu sinto, e que hoje é impossível, apesar do provimento 141, é a retroatividade do contrato de união estável. Mas há um anseio social por isso. Então, veja, quando diz assim, o Simão é contra a retroatividade. Não é que eu sou contra, a lei proíbe. O problema é que as pessoas confundem o que eu sou contra e o que a lei não permite. Eu sou totalmente favorável, desde que mudemos a lei. Então, por exemplo, então, Simão, na proposta que vai haver de retroatividade, você vai ser contra? Não, vou ser favorabilíssimo, porque mudando a lei, a gente atende ao anseio social. O que não pode é hoje. Hoje não pode, já disse a STJ. Mas e o provimento 141? O provimento, ora, há o provimento. Provimento que se lixe. Nós temos o STJ. O STJ dá soluções para a lei federal. E já há uma porção de julgados que não permite corretamente. Mas assim, você gostaria que retroagisse? Gostaria, porque está no anseio social. Então muda-se o código. Vamos retroagir. Sem nenhum problema. As pessoas confundem. O Simão é contra. Eu não sou contra. Eu sou favorável a cumprir o código. E quando o código não permite, eu sou contrário a dar bypass no código. Passa moleque, rasteira no Código Civil. Então, vamos voltar aqui só para a gente não perder. Retroatividade do contrato de união estável para separação total valer desde o começo. Separação completa. O anseio social de retroatividade do pacto é muito grande. Porque as pessoas começam uma união em comunhão parcial, até porque não conseguem conversar quando começam, e depois percebem que elas queriam a separação. Não há nenhum problema nisso, desde que a lei permita. Como, aliás, a lei permite, você sabe muito bem, a renúncia à herança com efeitos retroativos. Quando eu renuncio à herança, é como se eu nunca fosse herdeiro. Está no código. Não há nenhum problema. Vou responder 2 coisas agora que estão perguntando aqui para a gente. A comissão vai tratar do casamento de pessoas de maiores de 70 anos? Com certeza. Assim, que vai tratar, vai. Agora, a pergunta da Sandra, vai tratar como? Interrogação. Agora eu vou dar minha sensação. E quando eu falo minha sensação, vale por um sentimento como se eu falasse vai chover amanhã ou vai fazer sol amanhã. Não vale nada. É que não subsistirá a restrição do casamento dos maiores de 70 anos por separação obrigatória. Ou seja, que é uma leitura humanizada de que a pessoa com 70 anos não merece a imposição de uma restrição legal de separação obrigatória. Mesmo porque a separação obrigatória, com a súmula 377, acaba gerando aquela comunhão parcial enviesada. E certamente eu vou sugerir que se diga que a separação obrigatória é total mesmo. Talvez até a separação obrigatória, viu, Amanda, desapareça toda do código. Eu não sei. Eu sei assim, o que eu sinto é que com os maiores de 70 anos há um certo consenso também de que não são as pessoas... porque hoje em dia se vive até 100. Há um certo consenso. Mas também isso eu estou dizendo para mim. Não há um debate prévio. Tá? Agora, eu acho que terceiro setor não entra no código. Não sei. Acho que não entra. Mas não sei. Agora, a pergunta que uma colega fez aqui acima, e que talvez fosse a pergunta do show do milhão,
é se haverá manutenção da qualidade do cônjuge como herdeiro necessário, porque se houver, naturalmente se acrescenta o companheiro, que daí não faz sentido ficar cônjuge sem companheiro, ou se retira do sistema o cônjuge como herdeiro necessário. Né? E se retirar do 1847, não é isso? 49, já não lembro de cabeça, 1845, 1845. Se retirar e deixar descendentes e ascendentes, claro, que não saiu o cônjuge, não entra o companheiro. Se ficar o cônjuge, entra o companheiro. Essa é uma discussão que eu não tenho a menor ideia de como nós vamos sair. Porque, veja, vamos de novo. Há muitas questões sucessórias absolutamente complexas. Uma é a qualidade do necessário e a outra é a concorrência. E a outra é a concorrência e arrumar em quando concorre e quando não concorre. E depois, eventualmente, fazermos os herdeiros necessários com legítimas distintas. Ou seja, é uma outra possibilidade. Por exemplo, a legítima do cônjuge é de 30%, a do filho é de 50%, a dos pais é de 10%. São ideias. Ninguém debateu isso ainda. Ou seja, isso sequer foi posto em pauta. Legítima variável, concorrência, herdeiro necessário. Então, eu efetivamente tendo a dizer que não há a menor possibilidade de manutenção como está por conta desta confusão, desta dificuldade prática. Agora, também não posso dizer de maneira alguma o que daí resultará. Então, talvez, para falar de sucessões e sucessão legítima, eu concluiria assim: mudará. Porque nós todos temos a noção de que está confuso. Mas o que virá daí, não sei. Eu não sei porque, assim, eu vou falar de novo como tempo amanhã, portanto, vale o que vale. Se pudesse eu tiraria o cônjuge de herdeiro necessário e manteria a concorrência, porque daí quem não quiser que concorra faz um testamento deixando tudo para os filhos. Basta testar. Seria uma solução harmônica. E quem não testar, segue a lógica do sistema. Tá? Então, eu diria para vocês o seguinte: a parte de sucessão que me parece que é alguma conversa que é consensual é voltar à possibilidade de fideicomisso para pessoas vivas, não só para o concepturo, como é hoje. O fideicomisso em que eu deixo para João, que depois transmite para Maria, e não só para o primeiro filho de João, a tal da prole eventual. Isso é uma das coisas que eu acho que é um consenso que o fideicomisso perdeu na mudança e que a gente pode voltar a dar utilidade. Uma segunda coisa que também eu acho que há um certo consenso é que nós precisamos ajudar a melhorar o testamento. Ou seja, o que é melhorar o testamento? Ou criarmos um testamento por vídeo, ou ajustarmos alguns detalhes que são detalhes que eu chamaria de pontuais nas formas atuais. Por exemplo, será que tem que manter testamento militar, aeronáutico? Não sei. Agora, por exemplo, quando eu pergunto aqui, mantém o cerrado? Também o cerrado não prejudica. Mas é que o militar, o não culpativo militar, ele é tão pouco. Então, precisamos discutir isso daí. Tá? Precisamos discutir. Mas acho que o testamento por vídeo ele é completamente factível numa reforma. Agora, também daí tem alguns detalhes. Né? O que seria um testamento por vídeo? Eu posso agora, por exemplo, aqui na frente de vocês todos, falar assim: olha, estou aqui com a tabeliã. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui, eu tenho mais de 2 testemunhas, porque só nesse momento tem 23 pessoas assistindo. Eu, José Fernando Simão, por meio do meu testamento declaro que tenho como herdeiro necessário apenas minha mãe, e não sou casado, nem tenho filhos, e, portanto, todos os meus bens disponíveis vão para o meu sobrinho Lucas. E da legítima vão para minha mãe. Sendo que se minha mãe acolher o meu conselho, eu pediria a ela que renunciasse e que daí todos os bens fossem para o Lucas, meu sobrinho. Está aqui o testamento do Simão, é o que eu quero falar. Você toma por termo, a gente chama quem está assistindo a live e vão lá. Ó, a Claudete já assina, a Luísa já assina, e temos 2 testemunhas como manda o Código Civil. E o que você vai dizer? Você vai transcrever essa minha frase. Exatamente. Ou não, você não precisa transcrever. Basta guardar um vídeo, uma mídia. Entendi. Então, é assim. Eu
queria dizer que esses pontos são os pontos que eu tenho ouvido falar. Mas, assim, há muitos outros. Muitos outros. Por exemplo, aqui já vão perguntas, porque eu não tenho nem respostas, nem ouvido a comissão. Beijão, Claudete. Uma alegria estar com você. Primeiro, o que eu faço com o afeto? Eu vou desenvolver uma teoria do afeto no dia de família? Agora são perguntas, não são respostas, e eu também não sei dar as respostas. 2, nós vamos admitir as famílias plurais, que não são plurais, que são poligâmicas, que são contra a legem? Nós vamos tirar a restrição à bigamia do sistema? Não sei. 3, nós vamos tirar os deveres do casamento? Nós vamos transformar os deveres do casamento em regras que eu chamaria de costumeiras, ou seja, sai do código e vira um combinado, e portanto aí eu poderia... Moral, mas é isso que eu ia dizer. Eu poderia, no meu pacto antinupcial, transcrever os revogados artigos e pôr no pacto. Então, meu pacto tem uma regra própria sobre fidelidade, etc. Ou ficaria no campo da moral. Aí depende, né? Eu posso dizer, não, eu sou contra essa mudança, no meu casamento vai ter tudo aquilo que tinha no código. Pega aí o antigo 1566 e vamos pôr aqui, no seu... ou contrato de união estável que o advogado faça, ou no tabelionato de notas. Essa é uma outra questão que se abre e que não tem resposta. E nem pode ter. Não pode ter resposta, por quê? Porque são temas que têm que passar por amplo debate. Eu acho que é isso, viu? Muito interessante, professor, seus apontamentos. E diante aí, né, de tantos temas que foram expostos aqui, o que fica claro é a intervenção mínima do Estado realmente nessa questão, né, social, da manifestação da tua vontade, e entender que dentro do direito notarial, dentro de um tabelionato, é possível garantir, né, de acordo com a lei, óbvio, a sua manifestação, o seu desejo. Eu vejo ainda que falar ainda de testamento dentro da nossa sociedade é muito assim, chamar à morte, ainda existe um determinado preconceito. Outra questão é entender quais os regimes de casamento e as consequências dele diante de um divórcio, né? Ou diante de uma morte, é ainda um tabu. As pessoas ainda não vão com esse desejo ao constituir um casamento, ao declarar ali uma união estável na escolha do regime. Então, por isso que eventos como esse é tão importante, para que a sociedade entenda que você não precisa ter aquela regra geral que o Estado estabelece. Você pode, sim, escolher os efeitos da tua relação ali. Então, isso que é importante, a gente disseminar que a manifestação da vontade, o Código Civil, ele protege. Esse é o princípio ali primordial. E por isso que existem institutos, instrumentos para garantir determinados efeitos, né, em determinadas situações. Parabéns por ter aceito esse desafio, que não é fácil, né? Realmente, no direito de família, ainda mais. Eu acho que vai ser mais desafiador, né, professor? Mas parabéns, né, por... Amanda, eu diria o seguinte, que a real... Agora tem uma colega perguntando sobre as diretivas antecipadas. A real é a seguinte, tem algumas coisas que são complexas. Por que complexas? Há uma comissão, dentro da comissão, portanto, uma subcomissão só de direito digital, né? Na minha opinião, o direito digital tem que ser um livro novo do código, e que seja um livro novo, que quando afaste alguma regra dos livros tradicionais, ele diga, afastando-se na questão digital, por exemplo, o artigo tal do Código Civil. Eu não acho que faça muito sentido, por exemplo, você inserir no código todas as questões de bioética. Porque as questões de reprodução medicamente assistidas, diretivas antecipadas, da morte, em geral, eutanásia, ortoeutanásia, as questões do início e do fim da vida, Amanda, na minha leitura, são questões para um código de bioética que tem que ser mais mutável, tem que ser mais maleável, tem que ser mais consentâneo com as tecnologias. Eu brinco que se tivesse uma mudança de um código civil há 15 anos, falando em disquete, ninguém nem mais sabe o que é um disquete. A brincadeira com a mídia, com a forma de evolução da tecnologia, é para mostrar que há coisas que não cabem no Código Civil. Então,
nunca pensei sobre o usufruto sobre a legítima. Acho que a legítima tem que estar intangível, tá? É a minha leitura. Mas acho que tem que cair a justificação do 1848 sobre inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Mas, de qualquer maneira, eu tenho um pouco de medo de transformar esse projeto de reforma do código num código de bioética. Eu preferia que a bioética tivesse num sistema próprio. Começo e fim da vida e a reprodução assistida, todos aqueles temas que são polêmicos. Por que eu digo isso para você? Porque me parece que esses temas exigem um debate que não é próprio do Código Civil no parlamento. Então, discutir legítima, etc. Agora, são temas tão ligados a questões religiosas, morais, pessoais e de tecnologia que eu e muitos de nós não conhecemos, que eu gostaria de um código de bioética. Agora, respondendo a colega, vai estar ou não vai estar? Não tenho a menor ideia. Por exemplo, eu ouvi da Berenice e eu ouvi, e todos os senhores e senhoras ouviram, que foi na audiência pública transmitida pela TV Senado. Temos que encampar para dentro do código a lei dos alimentos gravídicos. Isso faz sentido, se são alimentos e tem alimentos no código, que os gravídicos estejam no código. Estamos juntos. Mas, assim, eu não gostaria. Eu acho que, por exemplo, o Brasil resolve muito bem algumas situações com microsistemas, como o CDC, Defesa do Consumidor, como a lei de locação, que nós temos desde 39 a lei de luvas, e que só, vamos dizer, mantivemos um sistema isolado e nunca houve problema. E eu acho que bioética precisaria dar exatamente a mesma coisa. Mas é o que eu disse, vai chover amanhã ou não vai, não sei. Não tenho a menor ideia. Eu nem ouvi debate sobre isso. Então é isso mesmo, professor. Muito obrigada. É sempre uma live rápida, né? E o senhor acrescentou muito nessa divulgação do dia 30 de setembro, que é a Jornada Notarial da Família, promovida pelo Colégio Notarial do Brasil, que eu estou muito feliz em ter inscrito o cartório, né, Porto Camargo, tabelionato de notas, para divulgar realmente esse direito da família dentro, né, ou das famílias, né, professor? Dentro dos institutos, né, do direito notarial. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu aceite. É muito fácil ficar te ouvindo aqui. Dá vontade de ficar um tempo, né? Mas eu combinei uma live rápida com o senhor diante de tantos afazeres. E agradeço, então, a sua participação. Muito obrigada. Mas eu só queria te dizer o seguinte, eu recebi, desde que entrei na comissão, talvez uns 30 convites. Eu recusei absolutamente todos. Por quê? Porque, evidentemente, eu tenho as aulas da USP, trabalho na advocacia, e esse trabalho que é completamente, para mim, dos mais relevantes da minha vida, porque eu tenho que tentar fazer o melhor por um sistema jurídico que eu acredito. Então, eu realmente cancelei todas as lives, não estou aceitando mais, e tenho ainda que entregar um parecer hoje, que eu já estou com 90% pronto. Mas eu vou te dizer, eu, por mim, passei o dia inteiro fazendo live. E eu vou te dizer por que eu passei o dia inteiro fazendo live, apesar de não ter tempo para isso. Porque eu descobri que essas lives, e que agora você deixa gravada no cartório, eu pego e replico no meu YouTube, e isso é importantíssimo, porque daí vai para o YouTube forever, são a forma mais genuína de as pessoas ouvirem o que a gente pensa de maneira franca e direta, e sem aquela ideia de corte. Aqui é sem corte. Tá? Como hoje, eu fiz um vídeo detonando a decisão do Uber de pagar R$1 bilhão. A decisão é ridícula. A decisão é ridícula. Tá? A decisão é ridícula. A decisão é uma decisão pobre. Pobre de espírito, pobre de conhecimento. Mas, de Como qualquer o senhor maneira, mencionou, parece que é promoção realmente, né? de qualquer maneira, já teve juiz que deu multa de R$1 milhão por dia se a Coca-Cola não tirasse o comercial do ar. E o tribunal reforma e tem TRT e TST para isso. Então, a gente não deve se abalar, tá? Mas, de qualquer maneira, as redes sociais geraram uma possibilidade de muitas pessoas falarem, o que é bom, é a democracia da voz. Mas o problema é que, infelizmente, hoje, os que mais falam são os que menos sabem, os que menos estudam e os que menos entendem. Outro dia eu estava vendo uma questão, e aqui eu vou terminar, da aplicação, por causa da decisão que o STJ vai tomar sobre o prêmio de loteria de 27 milhões, e se a mulher
é o não meera, Uhum. casada por separação obrigatória, e num comentário, não era na minha página, porque na minha página eu apago esses comentários, porque eu não deixo postar erro jurídico, porque eu acho que eu faço um desserviço. E as pessoas gostem ou não, é assim que eu trabalho. Você pode discordar de mim. Por exemplo, a Luísa acho que falou aí, eu gostaria que a bioética estivesse dentro do Código Civil. A gente pode fazer um grande debate sobre isso, e é totalmente aceitável. Agora, dizer coisa errada no Instagram, para aparecer, não. E daí uma pessoa diz assim no Instagram de uma pessoa, claro que divide, e a súmula 377? Quer dizer, eu acho que essa pessoa não sabe o que é a súmula 377, não sabe como nasceu, não sabe a origem da súmula. Então, hoje em dia, nós temos, infelizmente, com essa facilidade de abrir uma câmera e falar o que quiser, muito chutador. E eu acho que o mais difícil hoje não é obter informação, é obter informação de qualidade correta. Há uma disseminação de bobagens nas redes sociais que é uma coisa terrível. Então, por mim, eu passaria o dia inteiro corrigindo rede social e mostrando o erro. Então, o que você fez hoje, aqui pelo seu tabelionato, é de serviço público. Ou seja, é de prioridade para a população que entenda o que está acontecendo e que participem dia 30, que vai ser muito importante, muito bonito E, e socialmente relevante. e, professor, por isso que eu fiz tanta questão, né? Foi uma insistência, professor, mas tal dia, justamente porque eu acompanho suas lives, seus posts, e realmente eu aprendo muito. Porque às vezes o tempo tá tão corrido que uma análise ali de uma live, de um post que você faz, acrescenta. Então, justamente, né, o teu posicionamento ali analisando esse julgado do Uber já me trouxe determinadas visões que eu não parei ainda para analisar. Então, eu também acho muito importante. Quando a gente não ocupa esse lugar, ele é habitado, ele é invadido por outras É pessoas. isso? Então, a gente tem que realmente se posicionar e ocupar o local, né? Já que eu gosto muito, né? Eu tenho contato com o senhor, fiquei insistindo para realmente ter essa coletânea tão especial. O professor Vilaça, que foi meu orientador do doutorado, ele participou. O professor Gentil participou. O professor Salomão. Então, pessoas da área do direito notarial e também do direito civil aqui, trazendo, né, o teu conteúdo para disseminar determinados temas. E, Então, ó, muito, muito obrigada, professor. nosso curso notarial que eu estou trabalhando com o colégio vai ser muito, muito legal. Vocês vão ter notícias em breve, viu? Eu vou, com certeza, estarei inscrita, professor, que eu não perco. Alegria. Obrigado, Muito Amanda. Tchau, obrigada, um tchau. Até beijão. mais. Tchau, Beijo. tchau. Até.